PT tem credibilidade para governar. A nota do Geraldo Luiz Lino falava que não só a FHC, mas o Dilma também era lá do diálogo interamericano. Aí eu fui dar uns bisu, fui pensar algumas coisas. Só que antes de falar disso, propriamente dito, só para complementar aqui, olha que nota bacana. Por muitos anos, principalmente naquele período Dilma Rousseff, de 2010 para frente, que o Lula não era mais candidato, que a menina começou a crescer as asinhas, começou a crescer o olho, querendo o poder. Grande parte da esquerda apontava que a Marina ela era financiada pela Fundação Ford, que a Marina tinha vínculos com todas essas ONGs internacionais, do grande capital. E eu não sei essa nota de 96 que falava o seguinte: PT tem credibilidade para governar. E quem que atestava essa credibilidade? Fundação Ford. O Partido dos Trabalhadores tem competência e credibilidade para governar o país, disse a senadora do Acre, Marina Silva, na época no PT. Ao comentar que dos 630 projetos que foram inscritos para concorrer ao Prêmio Gestão Pública e Cidadania, a Fundação Vargas e a Fundação Ford selecionaram 20 como os mais inovadores na esfera pública do país. Segundo ela, desses projetos, 8 foram realizados por prefeituras administradas pelo Partido dos Trabalhadores. Aí, indo pro diálogo interamericano, saber do Dilma, né? Ele e a FHC são a mesma coisa. Teve ali 30 de novembro de 1994. É uma nota do José Carlos Graça Wagner, advogado. É o cara que o Olavo de Carvalho atribui tudo que ele sabe sobre o Folha de São Paulo, né? Foi o José Carlos Graça Wagner que apresentou para o Olavo de Carvalho sobre o Folha de São Paulo. E em determinado ponto da nota que ele escreveu, ele falava assim, ó: por fim, é preciso também que Lula explique a sua participação no diálogo interamericano ao lado de David Rockefeller, de McNamara, né, o Roberto McNamara, e também de Vanderlei Cardoso. O diálogo interamericano defende manter fidel, né, esse regime fechado, com abertura aos investimentos capitalistas. Será a adoção de uma espécie de capitalismo vermelho. Verifica-se também, nessa matéria, a criatividade cubana dos integrantes do PT é surpreendente e inesperada. Seria bom para a transparência política que os envolvidos explicassem o que pretendem o Foro de São Paulo e o diálogo interamericano. Não é matéria eleitoral. Conhecer os planos desses dois grupos, que estão em sintonia em muitos pontos relacionados ao futuro da América Latina, é o maior interesse da população e das instituições nacionais. Aí eu botei essa nota aqui de 3 de janeiro de 1994 do Jornal do Comércio, não aparece o autor dela, só que uma nota que faz várias perguntas, aquelas perguntas retóricas. Pergunta retórica, e tenta ser irônico. Aí fala assim, rir ou chorar? Rir ou chorar? Aí vai botando vários casos, né, que mostram incoerências, hipocrisias, e aí fala, para rir ou pra chorar? Aí fala, Lula? Que Lula? Aquele que é sócio do diálogo interamericano, junto com a FHC, e que só vive visitando Washington? Se ele não sabe nem que avião está metido e voando, vai lá saber o sentido do programa democrático ditado pelos americanos pela América Latina? Que Lula? Lula? Ah, pelo amor de Deus. Lula. Opção. Aí encontrei outra nota, essa aqui é muito mais interessante, de 1º de abril. Devia ser até o aniversário do Lula. Para Lula, ex-ministro representa o atraso. Ele tá falando do FHC. Antes de eu mostrar pra vocês só 2 parágrafos, olha o subtítulo. Candidato do PT lembra que Cardoso tem apoio da Fiesp e da Febraban. Isso é ruim, é Lula. Porque hoje a Fiesp é do teu sobrinho de consideração Josué Gomes, né? E a Febraban é do amigo e irmão do Haddad, seu Sidney, que tá no teu conselhão. Olha como as coisas não mudam, né? O verdadeiro teatro das tesouras. Aí eu me pergunto, será que foi um por acaso o PT, PSDB, teatro das tesouras? Ou já foi tudo planejado desde o início? Sempre trabalhado pra manter tudo na mais profunda confusão e atraso. Mas vamos dar uma olhada, né? Entendeu? Petista agora segue para o Washington. Pronto, lá vai o Lula. Na época não tinha um Biden, né? Ele vai ter outro amigo lá. Mas tá ali, ó. Empenhado em imprimir imagem de moderação à sua candidatura ao Planalto, Lula vai fazer uma viagem para Washington, né? Vai ter encontro com funcionários graduados do governo americano, representantes do mundo acadêmico, sindical, organizações de promoção de direitos humanos, políticas ambientais e outros lobbies que se interessam pelo Brasil. É, tem muita gente interessada no Brasil, Lula. Ah, Lula. Sua agenda ainda não está fechada, mas deve incluir contatos com executivos de bancos, empresas de Nova York. A visita de Lula começou a ser preparada em fevereiro passado, com a ajuda do Diálogo Interamericano, uma entidade que congrega personalidade. Lula é um dos fundadores brasileiros da organização, segundo nota aqui da Tribuna da Imprensa de 1º de abril de 94. Como é que você fala que essa turma é diferente, né? É um bando de iguais. Aí, voltando um pouco para a FHC, o Real, a Ressaca e o Ociólogo. Uma nota de 18 de julho de 95. Na sua vocação, né, armado uma tática de dizer e desdizer, chegou ao cume. Deslumbrado pelo sucesso que ele proporcionou à Fundação Ford em aliança com o Diálogo Interamericano do Rockefeller, por intermédio do centro acadêmico Woodrow Wilson, que, segundo este, teve a felicidade de associar o dinheiro e cérebros, o carreirista já articula a reeleição. Tá falando do FHC. Quando esse é o discurso de despedida do Senado, ou seja, isso em pelo menos 94, FHC nem tinha sido eleito ainda. FHC declarou que iria governar com as ONGs. Tinha plena consciência do que elas representavam de apoio, em sua maioria financiadas pelo Endowment for Democracy. Na verdade, acho que é National Endowment for Democracy. É o NED. Tá voltando um nome antes. É o NED, isso daí. É um grupo que hoje também financia grupos. Que, inclusive, você botar no Twitter, você vai encontrar o PCO falando dos vínculos do NED com bolos. Porque as coisas não mudam. É o Brasil. Soberania nacional segue sendo um tema. Talvez seja o tema mais importante a ser discutido neste exato momento. Ele também faz essa comissão trilateral. Tô sentindo que eu tenho que pesquisar sobre ela. Não sei quando isso vai sair. Mas vamos lá. E aí eu quero trazer, chegando aqui na reta final, uma nota que a gente já comentou várias vezes.
Mas pelo menos umas 4 vezes só esse ano. O FHC fala que vai governar com as ONGs antes de assumir a presidência. FHC assume a presidência. No seu 9º mês de governo, em setembro de 95, o FHC viajaria para Bruxelas. A Folha de São Paulo publicaria essa nota. Tucano faz apelo a ONGs. A FHC desarmou qualquer possível crítica de ONGs europeias, com apelo para que passem a ser neo-governamentais. Ele falou que ele ia governar com as ONGs. Você entende agora? Eu agora entendo essa nota de uma forma ainda mais profunda, mais intensa, mais ampla. Ou seja, ajudem o governo a resolver problemas como desigualdade, discriminação, preconceito, seres humanos, meio ambiente. Ou a sociedade se organiza, será impossível reverter tudo. É exatamente o que o Lula pede o tempo todo. O apoio do povo. E no final do dia da Globo, né? Mesmo sem um apelo, a FHC teria desarmado porque os temas que elas selecionaram para discutir foram respondidos ali a proposta pelas próprias ONGs. Primeiro, cooperação do mundo desenvolvido para a preservação ambiental especial da Amazônia. Ah, bandido! A FHC concordou com a responsabilidade compartilhada. Nada muda. O Lula tá fazendo isso daí. Culpa um monte de coisa aí. O Lula tava lá querendo criar um centro de quase uma polícia internacional na Amazônia. O Plínio Valério já entrou contra. As coisas não mudam. Você vê que eles têm um plano. Entra presidente, sai presidente, eles tentam emplacar. Vamos tentar emplacar o plano. Vamos tentar emplacar o... Ele vai. E, ó, tem uma agenda. E vamos seguir essa agenda. Vamos seguir essa agenda. Então a gente precisa ter a nossa agenda. Porque se a gente não tiver uma, eles vão ter pra gente. E a deles é muito ruim. Política para indígenas. Participação da sociedade civil na avaliação de projeto de desenvolvimento. Não é o que acontece hoje. A Ferrogrão não pode sair do papel porque o Zongueira não deixa. A Petrobras não pode explorar a margem equatorial porque o Lula não deixa. O IBAMA não deixa. A FHC lembrou que as instituições financeiras brasileiras estão adotando agora os mesmos critérios do Banco Mundial para a concessão de empréstimos. O nosso compliance nacional vai seguir as ordens das instituições superiores, né? Agora vai tudo ficar certo, vamos controlar o câmbio. Foi que a galera perguntou pra FHC, né? O McNamara, Roberto, e aí, ó, mano, essa dívida externa aí, viu? Vamos resolver aqui entre nós, viu? Vamos resolver aqui na broderagem. Vivemos o caos criado por todas essas pessoas. Obviamente não sai tudo do jeito que eles querem, na velocidade que eles querem, mas, gente, vejam como todas as agendas que essa galera já discutiu no passado, um dia ela avançou. E levou, às vezes, décadas. Olha desde quando essa turma tá discutindo. Olha a importância de ocupar cargos na máquina, autarquias. Uma vez um amigo meu me falou, e eu falei isso pra vocês em 2021, na época eu não conseguia compreender a amplitude da frase que meu amigo disse. Ele falou, cara, a gente vive até hoje num Brasil criado pelo FHC, altamente regulamentado pelas agências reguladoras. O FHC é o pai das agências reguladoras, controla tudo através dessas regrinhas. Regrinha pra cá, regrinha pra lá, regrinha pra cá, regrinha pra lá, regrinha pra cá, regrinha pra lá. E aí você diz quem pode participar e quem não pode, quem vai ser favorecido, quem vai ser prejudicado. E tá aí. Isso aqui é de ontem não, semana passada. Guajajara invadindo 10 terras indígenas para demarcação em meio à derrota com o marco temporal. Não aproveitou o marco temporal, bota pra andar. Vamos demarcar a terra. Vamos demarcar. Black convida FHC para a terceira via. Será que FHC foi catapultado para os grandes círculos de poder porque ele é presidente do Brasil, porque o Brasil espera aquilo outro, ou porque esses grupos internacionais têm interesse e vêm atuando no Brasil por décadas e décadas e décadas e décadas e mais décadas? A CPI das ONGs foi a CPI mais importante deste ano, mais importante que o do dia 8. Pena que ela não ganhou a notoriedade que precisava, o alcance que precisava, muito menos a divulgação pela imprensa, né? A Globo abafou como um todo. Mas tá ali falando, né? Pô, vamos... Aqui, ó, a terceira via seria, né, um diálogo de partidos socialistas e sociais-democratas em busca do que Blair chama de terceira via. O convite direto surgiu durante o encontro, ontem em Londres, de lideranças socialistas, sociais-democratas, 17 países europeus. O encontro ocorre sob o guarda-chuva do PES, sigla em inglês para Partido dos Socialistas Europeus, um conglomerado menor do que a velha Internacional Socialista. O Robin Cook diz que o encontro foi uma demonstração de força e da vitalidade da social-democracia na Europa. Naquele momento, 12 dos 15 países da União Europeia já estavam nas mãos dessa turma. Tudo que eles não querem é um projeto soberano, um projeto nacional, um projeto de nação, um projeto de país. Essa turma quer literalmente derreter com todas as nossas fronteiras e soberanias e mandar a ordem de cima pra baixo. Continuar mantendo a gente como colônia, gente. Nada muda. A mesma coisa. O Tony Blair tava aí semana passada ou retrasada, aqui no Brasil, com o Lula bateu foto juntos. Fernando Henrique inicia amanhã viagem à Suécia, Polônia e Eslováquia. Nessa aí era pra mais um evento, a governança progressista, era o nome do encontro da terceira via. Quem tava lá além dele? O Antônio Guterres. Hoje é o secretário-geral da ONU. Já foi primeiro-ministro de Portugal. Avanço da direita ameaça velha turma da terceira via. Isso na Europa. E aqui pra encerrar o vídeo de hoje, o Fernando Henrique falava assim, ó. Terminou a terceira via lá, enquanto, né? O comunicado dizia que tinha que democratizar a globalização e manter a disciplina econômica como condições para haver justiça social. FHC e Tony Blair negaram enfaticamente que a terceira via estivesse em risco. Acho que tivemos êxito e nossas ideias são muito consideradas hoje em dia. Isso lá o Tony Blair. Para ele é um consenso hoje que temas como ismo, mudanças no clima, reformulação do sistema financeiro devem ser tratados de forma conjunta e global. O que é o crédito de carbono se não mudança no sistema financeiro? O que é a regulamentação da FEBRABAN? Falando quem pode e quem não pode ter acesso a crédito, né? Falando aí pro frigorífico, se não for uma reformulação do sistema financeiro. O que é o sistema de compliance do BNP Paribas, que fala
Quais terras podem ser financiadas? Não, terra na Amazônia só que é terra produzida desde 2008. O que é uma reformulação do sistema financeiro internacional? São essas novas regras que vem tentando implementar aí, como por exemplo, você abre o banco, tem lá, ó, as emissões de carbono que você já está fazendo. Gente, é tanta coisa. É tanta coisa que está avançando. E isso tudo tinha que ser tratado de forma conjunta e global. Mais adiante, nós rejeitamos o dogma livre mercado, mas em nome de buscar mais e maiores empregos, nós vamos buscar reformas que abram os mercados, investir em conhecimento, promover a inclusão social por meio de políticas mais ativas no mercado de trabalho. Ou seja, usar o mercado para avançar com políticas. Ou seja, a agenda SG, o mercado financeiro, é o que eles estão fazendo. Tá? Coloquei de novo a manchete, mas não precisava. E aí a FHC se vangloriava. Ele falava que no Brasil era difícil encontrar alguém que quisesse se classificar como conservador. Seria uma prova de que o pensamento de centro e de centro-esquerda, terceira via, está em ascensão, não em declínio. Não existem conservadores no Brasil. Em resumo, a proposta do grupo é aproveitar os benefícios da sociedade de mercado e conjugá-los com um estilo de governo mais focado em questões sociais. O mercado com os aspectos sociais. A agenda SG, tá aí. Quem são os conservadores no Brasil hoje? A turma de verde e amarelo, os patriotas. Preocupados com a soberania nacional, que amam o seu país, que tem realmente um senso de nação. É tudo que eles não queriam. Essa foi a nossa única vitória, junto com a de Bolsonaro em 2018. Precisamos discutir um projeto de nação. Precisamos ter um plano. Precisamos ocupar realmente espaços nesse Brasil, moldado na Constituição de 88, do Ulisses Guimarães, que pedia conselhos pro SEBRAE, do FHC. Então imagina a nossa Constituição, né? E só pra encerrar, deixar aqui de sugestão pra quem quiser. Dossiê Roda da Fortuna. É o que eu falo do CPI dos Rockefeller. Vai ter muita outra coisa. Dilma Soros. Eu trago essas notícias aqui do final, falo mais coisas. Me aprofundo mais nesse debate terceira via e tudo mais. Episódio lá 328. E Lei Amazônica, que eu falo da Tati, que tá na relação, Lei Amazônica, blá blá blá. 359. Eu começo a falar de Fórum Econômico e começo a falar do Clube de Roma. E aí o do Clube de Roma mesmo são esses dois. O 1400 e o 1402. E esse ainda tem mais um pouquinho sobre o Clube de Roma, o 1403, e o 1410 é do Instituto Hudson, mais uma vez tentando internacionalizar a danada da Amazônia.